Muito boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Meu nome é JC Maloa e trago-vos neste dia um tema fabuloso. Você sabe que é apanágio deste programa trazer à sua casa aspectos que estão ligados à sua vida espiritual, entrando para a palavra de Deus, que é o Verbo, e trazendo respostas e soluções divinas para aquilo que podem ser as suas preocupações espirituais, materiais e em outras vertentes, pois a Bíblia é o catálogo deste mundo e fala de todos os aspectos inerentes ao mesmo. Por isso, quando temos as Sagradas Escrituras abertas, estão criados os condimentos para que você esteja aí e tenha um dia abençoadíssimo. Hoje nós iremos falar sobre cura interior. Cura interior é realmente um tópico complexo ligado àquilo que é o conhecimento doutrinário das Sagradas Escrituras, e a nossa oração é que o nosso bom Deus nos ajude aqui a conversarmos com profundidade acerca disto, que você aí em casa possa ser impactado, possa ser realmente curado em nome de Jesus. Eu estou com o Bispo Antônio Oliveira, estou tentando aproveitá-lo o máximo, como já tínhamos anunciado no programa anterior, ele já está de malas aviadas, então eu tenho dito ao Bispo que enquanto ele estiver aqui em terra, nós vamos exprimi-lo no máximo para que quando ele for ao Brasil possa se recordar aqui do programa O Verbo e também daquilo que é a sua prestação neste programa, e assim possa sempre regressar à nossa casa para termos bom tempo com ele. Bispo, seja bem-vindo ao programa O Verbo. Jesus Cristo seja sempre louvado e glorificado através da sua vida, meu irmão JC Maloa, reverendo amado, também a sua família, sua brilhante equipe do programa O Verbo. E também nós cumprimentamos os diretores da TV Mega, né? Amém. E você, nossos telespectadores. Sem você, esse programa não teria sentido, evidentemente. Portanto, receba como um presente de Deus mais essa ministração e que em tudo seja o Senhor glorificado através das nossas vidas. Amém. Vamos juntos. Vamos começar com uma leitura da palavra de Deus. Eu escolhi aqui Lucas capítulo 8, que é uma escritura muito bem conhecida. Só talvez para clarificar um pouco os programas que eu faço aqui, o Verbo, e principalmente os programas que eu faço com o Bispo Oliveira, nós não temos assim muito tempo para articular tanto as questões como as escrituras que nós vamos usar. Buscamos os tópicos, oramos diante de Deus para que nos dê a sabedoria e colocamos-nos a conversar acerca do mesmo. Nunca combinamos o que vai ser dito aqui, não é nada planificado, e portanto não há nenhuma responsabilidade, vamos lá assim dizer, por parte do reverendo ou por parte do bispo em relação ao que é dito aqui. A responsabilidade mesmo deixamos na mão do Espírito Santo, ele que nos ajude a realmente entrarmos nos diversos tópicos e assim o nome de Jesus seja glorificado através do programa O Verbo. Por isso, Lucas 8, espero que vá dentro do contexto e expectativa aqui do nosso bispo. A Bíblia diz, ensina, eu vou estar a ler a partir do versículo 26. Sim. É a cura do endemoninhado. Diz assim: navegaram para uma região dos Gadarenos, nesta versão diz Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoninhado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão.
Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Esta mesma escritura, os outros evangelistas dizem por 10 cidades, Decápolis, né? Anunciando o que Jesus tinha feito ali naquele momento. Esta é uma escritura sobejamente conhecida sobre a cura ou a expulsão dos demônios, né, daquela legião de demônios que viviam no interior deste homem. Mas eu escolhi esta escritura, bispo, porque no versículo 35 ela diz que e quando foi ver o que havia acontecido, quando o povo foi ver o que havia acontecido, aproximando-se de Jesus, viram que o homem de quem havia saído dos demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E nós estamos aqui a falar de cura interior. Percebemos que este homem tinha um problema dentro dele. A Bíblia aqui explica que ele era um homem violento, ninguém conseguia o conter, de entre outras coisas que ele fazia, e deixava todo mundo assustado, porque até correntes ele rebentava. Quando Jesus expulsa aqueles demônios, a Bíblia diz que este homem se assentou aos pés de Cristo. E nós estamos aqui a falar de cura interior. A Bíblia diz aqui que ele encontrava-se em perfeito juízo. Nós entendemos que a guerra espiritual, e como também falamos aqui de guerra espiritual, ela ocorre em 3 vertentes. Podemos colocar muito mais, mas tem 3 essenciais aqui que talvez podemos mencionar. Temos a intercessão, temos a libertação e temos a ministração. E no que tange a ministração, bispo, nós temos a pregação, temos a evangelização e também temos aqui a cura interior. E eu quero mesmo começar por aí. O que é isto de cura interior? Provavelmente as pessoas lá em casa devem estar a perguntar. O bispo pode nos dar mais subsídios sobre isto. O que é a cura interior? Então, amados, na verdade, quando nós falamos sobre cura interior, é um tema que, para a maioria dos cristãos, não é oculto, não é escondido, né? A maioria já ouviram falar de alguma maneira. Muitos de vocês talvez já ouviram uma ministração, já passaram por uma ministração nessa área, né? Porém, continua ainda hoje, né? Estamos falando aí da igreja contemporânea do século XXI, um tema ainda muito polêmico, muito debatido, muito controverso, né? E muitas vezes mal compreendido, mal interpretado por alguns que têm as suas razões próprias, né? Para colocar as suas exposições. O nosso objetivo aqui não é outro a não ser trazer à luz a palavra de Deus, como disse bem o amado no início, né? Não temos nenhum tipo de planejamento, o Espírito Santo é o responsável por tudo aquilo que estamos fazendo aqui. A nossa parte é nos colocarmos à disposição do Santo Espírito de Deus para que Ele nos use na sua infinita misericórdia e graça. Então nós entendemos que cura interior é a obra de restauração da alma através do Espírito Santo de Deus. Podemos definir dessa maneira, né? Há outras terminologias também, como... Pode repetir, Celeste? Como é que se diz? É a obra da restauração da alma através do Espírito Santo de Deus. Okay. Somente o Espírito Santo tem autoridade para operar cura interior. Okay. Parece que o retorno, não sei, tá dando eco, mas estão ouvindo bem, né? Não, tá ouvindo bem.
Então, não se trata de regressão a vidas passadas. Isso é espiritismo. Porém, se trata de uma íntima exposição em que o Espírito Santo nos visita até a nossa concepção, né, intrauterina, ali quando nós somos gerados, né, no útero da nossa mãe. Nós temos base bíblica para isso. O próprio Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda, nos conhece, e ainda nós não éramos formados, estávamos numa condição informe, e o Senhor já estava conosco ali, e já planejou todos os nossos dias. Então, cura interior é a operação do Espírito Santo de Deus. A partir do momento da nossa gestação, da nossa, né, concepção, até os dias de hoje, para trazer o quê? Trazer à luz as distorções que foram registradas na nossa alma, que trouxeram prejuízo, e muitas vezes graves prejuízo à alma humana, para que assim o Santo Espírito de Deus possa nos curar à luz da palavra de Deus. Certo. Sendo que a chave para a cura é o perdão. Já deixamos muito claro que se não houver perdão, então automaticamente não há cura interior. Okay. Né? E outra coisa que eu gostaria também de deixar muito claro é que o mais importante para o homem de Deus, a mulher de Deus, aqueles que têm a responsabilidade na pregação do Evangelho, é conhecer os princípios divinos. E nada melhor do que você voltar à gênese, à geração, né? Então, falando sobre cura interior, nós vamos falar então sobre a generação do homem. O que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Que está escrito, também disse Deus, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis e sobre tudo que rasteja sobre a terra. Então Deus criou o homem numa gênese perfeita e harmoniosa. E Deus deu a esse homem a sua autoridade. Então foi dessa maneira que Deus criou o homem. Porém, nós percebemos a degeneração do homem em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Que está escrito: vendo a mulher que o fruto era bom para se tomar, para se alimentar e para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Então nós percebemos assim a degeneração, a queda da raça humana. Não é? Mas ali mesmo no Éden, o próprio Senhor nosso Deus providenciou a regeneração do homem. O que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Onde Deus ali dizendo para Satanás, que está incorporado na serpente, o Senhor declara o seguinte: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós percebemos aí a regeneração. O homem que foi criado perfeito caiu pelo pecado e agora é providenciado a regeneração do homem, né? De maneira que podemos passar a ver a consequência que o pecado trouxe para a vida do homem. Né? A partir daí. E a Bíblia nos mostra claramente que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Isso nós podemos ver claramente em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que está escrito o seguinte: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. E o propósito de Deus é que conservemos íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Aí nós encontramos o objetivo da cura interior. O que está também relatado e confirmado em Efésios capítulo 5, versículo 27, que está escrito: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga e sem defeito.
Então, Jesus, portanto, vem buscar uma igreja com o espírito recriado, com a sua alma restaurada e o seu corpo livre das enfermidades. Então, esse é o grande objetivo. Mas, voltando em Gênesis, então vamos ver a distorção e o grande problema que o pecado trouxe para o homem. Em relação ao espírito, trouxe a morte, né? O pneuma. Então, o espírito do homem morreu. Deus vinha visitar o homem todos os dias na viração do dia, falava com Adão no Éden. Né? E Deus é espírito. No capítulo 4 de João, versículo 24, deixa isso claro. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, sendo Deus espírito, ele só se comunica com o espírito do homem. O relacionamento de Deus, é com o espírito do homem. Não com a alma e nem com o corpo. Aí nós vamos entender um pouco mais adiante. E com o pecado e a morte do espírito, morte significa separação do amor de Deus. Então o homem passou a estar separado de Deus através do pecado. Esta foi a grande consequência que... Todo homem que está em pecado, ele está... É um morto espiritual. Morto. A Bíblia diz que aquele que está em pecado, o pecador, é um morto espiritual. Ou seja, não tem a comunhão de Deus, não tem a voz de Deus, não tem a direção de Deus na sua vida. Tão somente através da conversão que ele passa a ter, então, volta a ter a direção de Deus. Mas a grande consequência que o pecado trouxe para o espírito do homem foi a morte. Qual foi a consequência que o pecado trouxe para a alma do homem? Né? Se o irmão puder nos ajudar na leitura, nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículos 6 até o versículo 9. Ou melhor, podemos ler do 8. Podemos ler do 8 até o 13. Eu acho que está bem claro aí. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. 10. 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então veja a grande distorção que o pecado trouxe para a alma do homem, né? Então diz que quando o homem ouviu a voz do Senhor na viração do dia, qual que foi a atitude dele? Ele se escondeu, ou seja, vergonha. Deus não criou o homem com vergonha. Não criou o homem com medo. Ele disse: eu tive medo e me escondi. Deus não criou o homem com irresponsabilidade. Ou seja, ele não assumiu a culpa. Deus não criou o homem com acusação. Ele imediatamente acusou a mulher e Deus também. Ele falou: olha, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Os dois são culpados. Tanto a mulher como o Senhor. Né? Aí acentua-se, portanto, a natureza humana, né? Nós arrumamos sempre uma desculpa. Essa tendência de procurar sempre alguém que possa nos abstrair do erro é comum no homem, não é? Mas isso é natureza humana. Isso é natureza humana. Nós humana. nunca assumimos os nossos problemas, queremos sempre um bode expiatório. Alguém que podemos dizer: cadê este? Eu pequei porque aquela apareceu, porque este me meteu na situação. Assim, acolá. É verdade, já começou lá em Gênesis. É verdade, começou Por isso que nós temos que voltar em Gênesis para conhecer o princípio. Desculpa, essa preposição des, né? Significa literalmente descascar mesmo. Como você pega uma laranja e você descasca, tira a casca da laranja. Ou seja, você tira a culpa de sobre si e coloca a culpa em uma outra pessoa ou em uma situação. Por exemplo, eu cheguei atrasado porque choveu. Então você colocou a culpa na chuva. Você nunca assume a responsabilidade que você chegou atrasado porque você não se planejou. Ou porque você foi letárgico, né, em relação ao compromisso. Mas isso é natureza humana, sempre
colocar a culpa em alguém ou colocar a culpa em outra pessoa. Aí está a distorção e o efeito do pecado sobre a alma do homem. Ok. Vale dizer também aqui de início que alma corresponde à sede de sentimentos, pensamentos, vontades e emoções. Tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós temos vontade e nos emocionamos, isso é a nossa alma, né? Então, o pecado trouxe como consequência a esse psique, né, que é a alma, uma distorção psicológica, uma irresponsabilidade, acusação e toda sorte de confusão. Já agora o espírito... Exatamente. Então, nós estamos falando aqui da consequência que o pecado trouxe. Sim. Para o espírito trouxe a morte, para a alma trouxe um desequilíbrio, né, psicológico. Agora, para o corpo... Não, eu queria saber qual era a responsabilidade do espírito neste tripartido do homem. Do Espírito Santo. Porque disse que o homem é espírito. Exatamente. Mas, eu gostaria de completar o raciocínio. Tá bem. Veja bem, o Espírito Santo de Deus é o autor e aquele que cura a nossa alma. O Espírito Santo. Só ele pode fazer isso. Agora, nós temos o espírito humano. O nosso espírito humano, ele está morto agora pelo pecado. Okay. Nós estamos separados de Deus. Ele agora não tem mais comunhão com Deus, o espírito humano. Então, quem assume o controle do homem agora é a alma. E nisso nós queremos progredir um pouco para que haja entendimento. Okay. Né? Então já vimos a consequência que o pecado trouxe para o espírito do homem, a morte. Vimos a consequência que o pecado trouxe para a alma do homem, uma distorção psicológica. E agora queremos falar sobre a consequência que o pecado trouxe para o corpo do homem. Se o irmão puder ler em Gênesis capítulo 3, versículos 16 até o 19, nós encontramos essa consequência. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então perceba que a consequência que o pecado trouxe para o corpo do homem foi cansaço, fadiga, enfermidades. Então Deus diz que a mulher multiplicaria as dores da sua gravidez, ela estaria sujeita ao seu marido e o seu marido estaria lhe governando. Então, isso foi a consequência que o pecado trouxe para a mulher. Em relação a Adão, trouxe o quê? Em fadiga você vai trabalhar a terra e no suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Eu gostaria de chamar a atenção de muitos também, ministros. Né? O versículo 19 diz, do suor do rosto comerás teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó. Exatamente. Eu gostaria aqui de chamar a atenção de muitos ministros, particularmente, porque infelizmente nós vemos alguns com a visão distorcida em relação ao trabalho, né? E fala, não, você tem que trabalhar porque é do suor do teu rosto que você vai ganhar o teu pão. Isto é maldição sobre o trabalho. O trabalho Deus criou em Gênesis 2,15. Quando o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. Aí está a criação do trabalho sem efeito do pecado. Porque o pecado acontece em Gênesis capítulo 3. Okay. Mas no pecado vem o quê? Vem a fadiga, vem o cansaço, vem o labor para sustentar a sua vida. E vale dizer o seguinte, há pessoas na nossa sociedade que trabalham 10 horas por dia, 12 horas por dia, 15 horas por dia, trabalham em 2 empregos, as pessoas que ficam malucas, elas ficam destruídas por questão do trabalho, porque elas estão cativas, elas estão presas em uma condição social em que ela precisa trabalhar muito para poder sustentar aquela condição que ela estabeleceu. Isto é maldição, e essa maldição já foi quebrada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Para você ter ideia, Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, está escrito:
Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e transfira para o justo. Então, o trabalho em excesso não é bênção, é maldição. Se você está trabalhando demais, como é que você vai glorificar a Deus? Como é que você chega em casa do seu trabalho, vai estudar a palavra de Deus, vai meditar no Senhor, vai orar? Você não consegue. Por quê? Porque você está cativo, está preso em uma maldição chamada trabalho. Deu para entender? Amém. Ainda no Salmo 127, Salmo 127 diz o seguinte, né? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Percebe? Então o trabalho é uma bênção quando ele é feito no Senhor, com o seu físico descansado, sem preocupação, o Espírito Santo fazendo a obra por você. Você se dispõe e o Senhor abre portas onde não existe porta. Você não precisa pegar atalho, você não precisa dar um jeitinho, você não precisa mentir, você não precisa roubar, você não precisa se prostituir, você não precisa enganar ninguém, porque a porção que Deus tem para a sua vida, naquilo que você está trabalhando, pelo Espírito Santo de Deus, você tem a bênção sobre o seu trabalho. Amém. Então, o corpo cansado, fadigado, doente. Tem pessoas que não têm tempo nem de se alimentar. Está tão corrido, tantos compromissos, que passa aí numa lanchonete, come um sundae, toma um sumo, e aquilo, com o passar dos anos, o que acontece? Vai trazendo problemas estomacais, problemas de saúde, problemas nutricionais e por aí vai. Então tudo isso é consequência do pecado que trouxe para espírito, alma e corpo. Agora podemos dizer qual o grande plano que Deus tem para trazer esse homem de volta. Essa restauração. Essa restauração. Né? Foi profetizado em Isaías capítulo 61. Né? O que Jesus, então, reportou em Lucas 4,18. O que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, o grande plano de Deus para o resgate do homem se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas então, bispo, onde é que entra aí a questão da cura interior? Até porque algumas pessoas, quando se conversa sobre isso, quando se fala sobre a cura interior, elas citam exatamente essa escritura: está consumado, Jesus Cristo já fez e tal. E as igrejas, principalmente as pentecostais, elas ministram essa cura interior, né, das pessoas. Há um processo de restauração que é feito e que choca um pouco com esta outra abordagem que diz que não, você já foi salvo por Jesus Cristo, então já está tudo restaurado, fica aí na boa que Deus vai trabalhar. Como é que isto aqui funciona? Então, agora nós vamos entrar no resgate, né? Porque o efeito do pecado está sobre o homem e agora o grande plano de Deus é revelado. Efésios diz que quando o homem ouve a palavra de Deus e dá crédito a essa palavra, o Espírito Santo vem e sela o seu espírito e ele se converte. Ou seja, a restauração, ou melhor, a recriação do espírito é imediata. Agora nós já estamos no processo de cura, do resgate. O homem que tinha o seu espírito morto, agora, depois que ele ouviu a palavra e deu crédito, o Espírito Santo vem e sela o espírito dele, passa a vida de Deus a habitar na vida do homem e ele então foi recriado. Já está vivo. Agora está vivo, agora está convertido, agora nasceu de novo. Então, a recriação do espírito é imediata. Ela acontece naquele momento em que ele ouve e acredita. Acredita e Deus, dentro do seu propósito, converte aquela pessoa. Porque quem converte é Deus. Né? Quem concede o arrependimento para que o homem se converta é o Senhor. 2 Timóteo capítulo 2
versículos 24 até 26, deixa isso muito claro. Né? Para que Deus lhe conceda o arrependimento. E então a recriação do espírito é imediato. Agora, como que acontece a restauração da alma? Aí está o grande trabalho do Espírito Santo de Deus. Aí, meu irmão, aí é um grande trabalho. Queremos ouvir. A ponto de ter situações, e são muitas situações, de que a pessoa se perde. Ela não consegue acompanhar o trabalho de Deus na vida dela. Sabe por quê? Porque a partir do momento que o homem se converte, agora, ele precisa lutar, espírito dele, que tem a unção do Espírito Santo. Gálatas diz que o espírito milita contra a carne e o carne contra o espírito, porque são opostos entre si. Então ele precisa lutar contra esses desejos carnais. Ele precisa lutar agora com a sua mente, ele precisa lutar agora com as suas emoções, ele precisa lutar agora com os seus sentimentos. E aí o apóstolo Paulo nos traz em Romanos capítulo 12 o seguinte: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que você conheça qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, o homem não tem como conhecer boa, agradável e perfeita vontade de Deus se ele não tiver a sua mente, a sua alma conformada com a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, então? A palavra de Deus é a verdade divina que vem de encontro com a nossa realidade humana. Verdade de Deus vem de encontro com a nossa realidade humana para nos golpear. A partir do momento que nós damos lugar à palavra de Deus na nossa vida, não é mais o que nós pensamos, não é mais o que nós sentimos, não é mais a nossa experiência de vida, não é mais a nossa tradição familiar ou nacionalidade, não é mais os nossos conceitos, os nossos amigos. Agora é a palavra de Deus que vai lavar e purificar totalmente a nossa alma. E como isso acontece? Quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse século. Talvez você que esteja aí nos ouvindo, né? Hoje é muito comum, não só a mulher, mas o homem também, fazer um bolo. Vamos pegar essa questão elementar. Qual o processo, o procedimento? Você pega ali uma forma, né? Seja ela redonda, seja quadrada, retangular, ou de forma de flor, de coração, não importa. Você unta aquela forma e você pega a massa, depois de amassada, bem a massa, você pega aquela massa e você conforma naquela forma. Ou seja, você dá à massa a mesma forma que a forma tem. Isso é conformar. Então, quando a palavra de Deus está dizendo em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com esse século, Deus está dizendo, não entre na forma do mundo. Tudo que você está vendo é uma matrix. Tudo que você está vendo é errado. Tudo que você está vendo é engano. Aí você vai questionar. Mas como? Tudo que eu aprendi não serve? Não serve. Agora você tem que jogar fora. Deus exige nascer de novo. Sabe o que é nascer de novo? Que é nascer de novo, bicho? Morrer para as coisas do mundo, para a tradição, para os conceitos, para a formação e nascer para Deus. O que muitos não querem. Porque muitos continuam colocando em evidência o seu conceito ético. Não, mas isso que eu aprendi, isso que eu conquistei, isso é certo. Eu quero dizer para você que o certo é a palavra de Deus na tua vida. E que muitas vezes você não vai concordar. Por quê? Porque vem contra tudo aquilo que você aprendeu. Aí que está o grande trabalho do Espírito Santo de Deus. Vamos pegar aqui alguns exemplos práticos, né? Vamos. Você liga a sua televisão e aí você assiste lá um jornal, né? Um noticiário. E aí no noticiário está escrito o seguinte: vem aí uma grande pandemia,
está vindo aí uma grande enfermidade e você tem que se preocupar. Aí você fica apavorado. Você fica com medo. E você começa agora a acreditar que aquilo que está sendo falado é verdade. Por quê? Porque você está conformado com o mundo. Você não está conformado com a palavra de Deus. Mas quando vem essa notícia e você não está conformado com o mundo, mas está conformado com Deus, você se levanta e diz: Satanás, Salmo 23 diz o seguinte, que praga nenhuma chega à minha casa. Qualquer semelhança com a realidade no que está a dizer não é mera coincidência. Não é mera coincidência, é engano. Você diz, olha, em Êxodo, no capítulo 23, está escrito o seguinte: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o teu pão e a tua água, e tirará do vosso meio as enfermidades. No Salmo 91, não terás temor do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem peste que propaga nas trevas, nem mortandade ao meio-dia. Você está levantando o seu escudo da fé. Eu acho que em relação a isso, porque foi no jornal de ontem, mesmo no destaque, na primeira página, dizia que o Ministério da Saúde quer aconselhar o governo a fechar as igrejas por causa do crescente número de contaminações. E eu perguntava para mim mesmo aonde é que eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão de que a igreja que está... Onde está a estatística? Exatamente. Mas este pânico, e depois eu estava aqui a pensar comigo mesmo, que provavelmente se o Ministério da Saúde fizer isso e essa informação chegar a ser veiculada pelos órgãos, e se chegar a essa conclusão, muito provavelmente a igreja vai se conformar. Amados, hoje você não tem uma terceira opção. Ou você está posicionado em Cristo, ou então você está posicionado no mundo, no maligno. Você não tem posição em cima do muro. Você não tem alternativa. Eu não tenho nenhum conceito formado em relação a por que eles fazem isso, mas uma coisa eu tenho certeza. Essa questão aí dessa pandemia já está determinado, já está revelado que é o maior engano do século XXI. Não existe no século XXI um engano maior do que essa pandemia que está acontecendo. Agora, o que está entrando... Eu concordo e subscrevo o que acabou de dizer. O que está acontecendo é o seguinte: é uma lei marcial, porque não existe comprovação científica. Não existe. Ou então, os órgãos apresentam. A OMS, até agora, ela só provou o seguinte, que ela não está preparada para uma pandemia da forma que está acontecendo. Porque a própria OMS não tem conceitos definidos. Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. É um puxadinho da China. É verdade. Nós não temos segurança. Nós não temos um órgão mundial de credibilidade na área da saúde. E, consequentemente, também acaba influenciando os governos na maneira como fazem as suas políticas. Mas, sem dúvida. Um dia dizem uma coisa, outro dia dizem outra. E porque depois tudo tem dois isso... pesos ali, 2 pesos, 2 medidas, a gente fica sem... vai para a igreja, tem que fazer distanciamento, está no chapa e está apertado. Nos Estados Unidos, por exemplo, está comprovado que a questão de máscara, por exemplo, máscara, somente colocar máscara, não é o que garante a não contaminação. É o distanciamento mesmo, porque mesmo o toque pode contaminar. E nós aqui estamos fiados nas máscaras, não é? Não tem comprovação científica para isso. Pelo contrário. Então, as autoridades que mostrem a comprovação científica para poder exigir essas coisas. Então, aí que está a diferença do homem de Deus. Você não pode se conformar. Na verdade, eu sou emissário de Jesus Cristo. Eu sou pregador da palavra de Deus. O meu compromisso é com a verdade e não com a mentira. Então não venha com argumentos humanos, com argumentos governamentais, institucionais, venha com argumento científico, provando que o uso de máscara realmente livra as pessoas da contaminação.
E tantas outras coisas, né? Parece que em África livra, só não livra nos Estados Unidos. E também não livra. Eu estou a rir porque... Então não existe estatística para isso. Bispo, eu estou a rir porque é muito engraçado o que acontece com esta doença, porque mesmo o comportamento de contaminação é diferente, varia de sítio para sítio. A maneira como se propala na Europa não é a mesma como se propala em África. No entanto, é exigido em África as mesmas medidas que estão a acontecer na Europa, quando estruturalmente a Europa e a África, tanto em contaminação como em estrutura econômica, social, etc. Não é uma coisa. Né? Irmão, a gripe comum mata 30 vezes mais do que esse coronavírus. É verdade, a gripe comum. Na verdade, e não se fala isso. Na verdade, a gripe comum na China, matou mais que a coronavírus. Exatamente. Na Ásia, nos países frios, a gripe comum mata muito mais que o coronavírus. Muito mais. Nunca vimos as estatísticas a serem propaladas. Por exemplo, feita com Covid. Criança até 12, até 13 anos que está sendo impedidas aí, não só de ir para a escola, como de participar de culto, né? O que nós temos aí em revelação dos cientistas globais? É que o índice de contaminação a criança de 0 a 13 anos é 0,00007. Bispo, essa estatística até bem pouco tempo era conhecida pelo nosso governo. Agora é que mudaram. Estão a dizer que as crianças não podem ir para a igreja, não podem ir para a escola. Mas no início da pandemia não havia isso. Então mostra... Dizia-se que as crianças eram imunes, não é? Aconteceu que apareceu aí uma e outra criança que ficou doente e generalizou-se o caso. É. Mas aí que está, dados estatísticos. Voo de avião. A cada 27 milhões tem um caso de coronavírus. Então não é para se fechar o aeroporto? Não. O que está em operação, na verdade, é uma lei marcial. É muito estranho. É a obrigatoriedade para cumprir uma nova ordem mundial. Escutei em casa esta. Eu fiz um voo. Estávamos no aeroporto e pedi esse distanciamento para entrar no avião. Estávamos 1,5 metro, cada um 1,5 metro e tal. Passamos pela senhora ali, a hospedeira, entramos no avião e ficamos todos coladinhos um ao lado do outro. E eu me questionava, este coronavírus, então eu vou apanhar no aeroporto, dentro do avião já não há. Dentro do avião não. Então veja, é o maior engano que nós temos hoje, se chama Covid-19. Estão a brincar com a nossa inteligência. Mas, Bispo, é bom falarmos sobre isto porque está tudo correlacionado, até porque entramos por causa da questão da forma. Exatamente, se conformar, não pode se conformar. Mas eu quero recuar um pouco e olhar para esta questão da cura interior, desta restauração da alma. Disse-nos aqui que ela começa com o selo do Espírito Santo, não é verdade? Que depois, ao entrar em nós, restaura o Espírito de Deus em nós, vivifica o nosso espírito. E depois tem aqui eu entendo como uma espécie de batalha espiritual que acontece deste homem que recebeu o Espírito, mas que tem que andar neste mundo a qual não deve se conformar. Andando neste mundo, ele tem estas batalhas. E este processo de restauração tem que ver com o vencer o pecado ou é muito mais profundo que isso? Tem que ver mesmo com a restauração daquilo que são as sequelas do pecado vivido. Não sei se entendeu a pergunta. Eu entendi. A partir daquele momento eu começar a vencer as dificuldades que tenho no meu dia a dia, ou a restauração daquilo que foram as sequelas dos pecados que eu vivi, ou são as duas coisas? A restauração da alma, ela se dá através da lavagem da alma pela palavra. Sim. A palavra é a água que lava a nossa alma. Então, quando você não se conforma, nós falamos, por exemplo, da enfermidade. Sim. Podemos falar, por exemplo, de um problema econômico, né? Uma conjuntura econômica, em que vem aí a televisão, o noticiário diz, olha, o governo vai mexer nas poupanças, nos investimentos e tal. Então você levanta o escudo da fé e fala, Satanás, na minha poupança, no meu investimento, você não mexe, porque a palavra de Deus está escrito. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
suprirá em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Então isso você está dizendo o seguinte, que você não está conformado com o que você ouve, com o que você recebe, você está conformado com a palavra de Deus. Então a sua alma, a partir daí, começa a ser restaurada. Bispo, nós temos aqueles casos, de crentes que eles ouvem a palavra lhes impacta e depois desta impactação eles tomam decisões. Eu vou a partir de agora viver de acordo à vontade de Deus e por aí adiante. No entanto, elas encontram alguns desafios e estes desafios até podem estar ligados àquilo que são as provações que vinham vivendo até aquele momento. Por exemplo, uma opressão. Sim. Ela tem uma opressão satânica. E nós estamos a dizer, olha, a partir de agora tens que ter este relacionamento com Deus, tens que ler a Bíblia e tudo mais, mas ela, apesar de saber da importância da leitura bíblica, ela tem desafios, ela não consegue entrar para a leitura bíblica. Isso tem a ver com cura interior? Sim. Nós dissemos o que está escrito em Gálatas capítulo 5, né? O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, porque são opostos entre si. Sim. Então o homem com o espírito recriado, ele tem agora a unção do Espírito Santo de Deus nele. Ele tem a força do Espírito Santo de Deus nele. Então maior é o que está em mim do que o que está no mundo, do que a exterioridade. Então o que eu vou fazer agora é, na força do Espírito Santo de Deus que está em mim, lutar contra os apetites da minha alma. Por exemplo, eu tenho... Não ler a Bíblia seria um apetite da alma? Preguiça da alma. Preguiça da alma. Preguiça, a alma não quer ler a Bíblia. Okay. A alma não quer ler a Bíblia. Preguiça é pecado. Isso é pecado. Então, você tem que vencer espiritualmente. Por isso que você tem que ser um homem espiritual, não um homem carnal. Deu para entender? Mas, eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de ler. Isso é distorção da alma. Como é que eu restauro isso? Como é que se faz essa cura interior? É através de libertação, imposição de mão, intercessão? Como é que nós trabalhamos isto, Bíblia? Você está entendendo aqui a minha questão? Tem muitas doenças da alma. Falamos, por exemplo, da questão do perdão, que provavelmente o perdão seja um dos problemas mais candentes das pessoas que são convertidas. Ela é convertida, mas ela teve um problema anteriormente com o seu marido, teve problemas com sua família. Ela tornou-se crente, mas ela diz, eu não vou falar com aquela pessoa, eu não quero ter uma relação com essa pessoa, mas a Bíblia diz para perdoar, e ela fica naquela guerra. Não é? Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente ministra a cura interior neste indivíduo? Tem, por exemplo, ligado a isto, temos os casos de doenças causadas por estes problemas espirituais. Alguém torna-se crente, no entanto, ela padece de algum problema interior, depressão, uma pessoa depressiva. Como é que a gente ministra, como é que a gente trabalha na vida desta pessoa para que haja esta cura interior? E nós entendemos que depressão, por exemplo, ela pode vir da ansiedade. E a Bíblia diz no livro de Filipenses que não fiquem ansiosos por coisa alguma, não é? Antes, porém, coloquem todas as vossas petições diante de Deus. Como é que a gente trabalha com esta pessoa? Colocamos ela num processo de libertação? Ou há uma outra maneira de entrarmos aí nesta cura? Ou o Espírito Santo é que vamos dar o tempo a tempo, o Espírito de Deus vai restaurando ali? Como é que isto acontece na prática? Na prática acontece assim. Houve um fato novo na sua vida. Ou melhor dizendo, houve o mais sublime dos fatos na sua existência, que foi o nascer de novo. Você agora é uma nova criatura. Você agora nasceu de novo. Você agora é convertido. Você agora pertence a Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Então você precisa agora tomar algumas decisões. Primeira decisão, a partir daí. Quando uma pessoa tem um problema jurídico, o que ela faz? Ela procura um advogado. Ela procura um advogado. Agora, a próxima pergunta é, ela procura qualquer advogado? Não.
Ela tem que procurar o melhor dos melhores. O melhor advogado. Exato. Ela vai buscar informação e vai procurar um melhor advogado porque ela tem uma perspectiva de ganhar aquela causa. Quando a pessoa tem um problema em relação à engenharia da sua casa, né, estrutural, ela vai procurar um engenheiro. Quando a pessoa tem um problema em relação à administração dos seus bens, né, patrimônio, ela vai procurar um contabilista, um contador. Quando a pessoa tem um problema orgânico, né, e vamos pegar aqui um problema do coração, ela não só vai procurar um médico, né, um clínico geral, mas ela vai procurar um cardiologista, alguém que seja experiente naquela área que ela está buscando. O grande problema que nós lamentamos muito é que nós percebemos muitas pessoas, mas muitas pessoas, seguindo líderes que não têm nenhuma condição de dirigir outras pessoas. Líderes que eles deveriam estar sentados no banco, aprendendo, mas eles se colocam na frente para ensinar. E muitas vezes, as pessoas têm até boa intenção, mas não têm preparo. Por exemplo, você quer fazer aí um implante dentário, né? Você vai lá fazer 4 implantes, 5 implantes. E você sabe que aquele doutor que montou aquele consultório ali naquela rua, ele acabou de sair da universidade agora. Né? Ele fez faculdade de odontologia, mas ele montou o seu escritório. Você tem coragem de abrir a sua boca para aquele novato que acabou de se formar agora? Não. Evidentemente que não. Você vai procurar alguém com experiência comprovada. Eu vou procurar um estagiário. Irmãos, o ministro do Evangelho não é diferente. O grande problema do ser humano é que eles não procuram as pessoas certas. Esse é o grande problema do ser humano. Eles entregam a sua vida, a sua alma a qualquer charlatão. Ou que não seja charlatão, a um novato, a um neófito, pessoa que não tem experiência na causa. Por exemplo, aqui eu quero pedir licença para o irmão para fazer um comentário aqui em relação ao nosso ministério. Amém. Né? Não, tu sabes que estás livre de fazer todos os comentários que quiseres. Nós temos um ministério que é frequentado por poucas pessoas. Por que é frequentado por poucas pessoas? Porque são pessoas que gostam da palavra de Deus. Se você for em qualquer igreja evangélica, não, aqui nós temos compromisso com a Bíblia, temos compromisso com a palavra e tal. Mas quando você entra e experimenta, o compromisso é com ritual, é com culto, não é com a palavra de Deus. Tanto é que tem pessoas que estão há vários anos lá dentro e não conhecem Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. É verdade. Por exemplo, nas nossas bases missionárias, né, a nossa liderança, o apelo é cada um tem que ter um smartphone, porque todos os dias, nós mandamos uma oração, estudamos junto um capítulo da Bíblia, pelo menos, né? E temos 3 aulas semanais. Segunda, quarta e sexta nós mandamos todos os dias. Ainda da programação de final de semana que nós fazemos sobre a volta de Cristo, e nós ministramos a palavra. Se você quiser ter essa possibilidade, ter esse ensino, estar conosco, o meu telefone é 84-567-6067. Me mande aí um WhatsApp, aí eu te cadastro e você passa a receber as aulas. Pode repetir o número, bispo? 84-567 6067. Pode me mandar aí um WhatsApp, né? Eu faço o seu cadastro e aí você diariamente, todos os dias, nós temos uma oração junto. Todos os dias nós temos pelo menos um capítulo da Bíblia junto. E 3 vezes por semana temos 3 aulas de 20 minutos cada uma. Postada ali em WhatsApp. Além do final de semana, de sábado e domingo, nós temos o estudo sobre a volta de Cristo. Então isso é o que nós oferecemos. As pessoas que frequentam o nosso ministério, você pode pegá-los, né, qualquer um lá, e sequência bíblica de Gênesis ao Apocalipse. Eles conhecem. Tem muitos ali, muitos jovens, adolescentes, que pregam melhor do que muitos pastores aí de congregações. Por quê? Conhece palavra. Irmão, nós não fazemos culto, não tem essa bagunça de reunir pessoas para ter programação. Nós sentamos e ensinamos a palavra de Deus para as pessoas. É isso que tem que fazer. Amém. E a palavra implantada em você
não apenas te salva, mas te liberta e te cura. Te cura. Então veja, a palavra de Deus é o grande desafio. A Bíblia tem 31.104 versículos. As pessoas que estão no nosso ministério, todas elas têm a responsabilidade de ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse, pelo menos uma vez por ano. Eu sou meio relapso, eu confesso, né? Eu consigo ler 3 ou 4 vezes no máximo. Uma série de compromissos e tal, mas eu leio 1.680 capítulos, porque eu leio Velho Testamento, eu leio Novo Testamento 2 vezes, Salmo 2 vezes e Provérbios 2 vezes. Dá 1.630 capítulos. Então eu faço essa leitura de 1.630 capítulos, de Gênesis ao Apocalipse, nesse modelo, pelo menos 4 vezes por ano. Eu sendo líder. Aqueles que estão no nosso ministério precisam ler pelo menos Gênesis ao Apocalipse uma vez no ano. Porque se você não tiver compromisso com isso, irmão, você pode ter compromisso com qualquer outra coisa. Você está priorizando qualquer outra coisa na sua vida, mas a palavra de Deus não é prioridade. Mas vamos ter um pequeno intervalo. Vamos voltar para dar continuidade ao que está aqui a dizer-nos. De facto, é importante mesmo que este conhecimento da palavra esteja assim impregnado dentro de nós. Muitas vezes, quando nos convertemos a Cristo, depois começamos a ganhar esta preguiça de conhecer a palavra, preguiça de entrar profundamente na palavra. A Bíblia diz que conhecereis a verdade libertará. É por isso que na escritura que nós começamos nela, nós percebemos que o endemoniado de Gadara, ele depois se assentou aos pés de Cristo, mesmo para poder beber da palavra. Por isso, continue aí conosco, bebendo o programa Verbo. A gente volta, vamos ter apenas um pequenino intervalo e até já. Mega TV, voltamos já. Mega TV. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Quando chegamos... EasyHost Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528288000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. EasyHost Moçambique. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. a Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papai Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Mega TV. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo e hoje estamos aqui a tratar de um tema profundo que tem que ver com cura interior. Você sabe, aquela restauração da alma que você precisa, aquele desafio para poder fluir nas coisas de Deus.
Tem pessoas, eu tenho certeza que tem alguém que está a assistir o programa que já é cristão há algum tempo, mas que vai se debatendo com algumas situações na sua vida e que ela olha e diz, epa, mas isto aqui, como é que eu ainda não ultrapassei isto aqui? Nem parece que sou cristão. Está com aí algumas guerras e tal. E uma das coisas muito focadas na palavra, e até que foi advertido muito por Cristo, tem que ver com a questão do perdão. Por alguma carga de água, Satanás coloca isso como um grande obstáculo nas pessoas, que torna-se muito difícil perdoar quando a Bíblia coloca o perdão como um dos pressupostos principais para ter um relacionamento fluido com Deus. Eu vou ler aqui uma passagem, está em Marcos 11, versículo 22, diz assim, Jesus respondeu, tenham fé em Deus. E eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se ao mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Eu vou pedir para colocarem aí as nossas linhas 85 28 28 800. Você já pode aqui entrar em contato conosco para pedir algum aconselhamento ou para fazer alguma pergunta especificamente ligada a esta questão de cura interior. Pedimos um pouco de concentração em relação às perguntas, que é para podermos ajudar o máximo de pessoas possíveis. Por isso, entre em contato, já pode colocar aí a sua dúvida, pergunta ou algum testemunho que possa aqui nos ajudar com o programa. Mas, Bispo, esta escritura mostra um Deus que age na nossa vida sem limites, mas logo a seguir ele coloca a questão do perdão como uma condição. Se Deus nos perdoa, se nós perdoarmos. E esta coisa da mágoa coloca os crentes muitas vezes retardados. As coisas não fluem por causa disto. O perdão é uma doença da alma. O perdão é uma doença da alma. Só que o perdão não é um sentimento, né? Eu estou sentindo que eu devo perdoar uma pessoa ou não estou sentindo, né? Então, o perdão está na área da decisão. Nós temos uma parábola que Jesus conta, né? Podemos pegar aí na biografia de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus conservos, né? Ou os seus súditos ali. E chamando um que lhe devia 10.000 talentos, ordenou que fosse vendido ele, a esposa e os filhos, e toda a dívida fosse paga, porque ele não tinha como pagar, né? E diz a parábola que ele, prostrando reverente, ele suplicou pela misericórdia do rei, e o rei, então, perdoou aquela dívida e falou assim, pode ir embora, você não me deve mais nada. Aí, prosseguindo, diz que saindo, ele encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. E, não tendo ele como pagar, entregou aos verdugos para que a dívida fosse paga. Não fuja o fio do pensamento. Temos o nosso irmão Fernando Dima Romeu. Seja bem-vindo ao programa Verbo. Seja bem-vindo ao programa Verbo. Eu vou pedir o retorno aqui no estúdio. Irmão Fernando, seja bem-vindo ao programa. Continua, acho que nós estamos a fluir com ele. Estou. Pronto, já estávamos a desistir de si, irmão Fernando. Já estávamos a desistir de si. Seja bem-vindo ao programa. Estou. Sim, já estamos a ouvir, irmão. Pode falar. Alô? Pode falar que estamos a ouvir. Muita paz. Sim. Só que estou a ouvir com muita dificuldade. Tá bem, não se preocupe. Coloque o seu ponto de vista. Eu acho que há problema da rede, talvez.
Sim, mas pode falar, meu irmão. Nós conseguimos lhe ouvir muito bem. Posso falar, né? Pode. Depressão, sendo um crente, como posso ser nessa situação? Estou com uma depressão. Depressão. Tá bem. Obrigado. Ele foi direto ao ponto. Depressão. Tá certo, já está anotado. Muito obrigado. Continua ligado ao programa Verbo. Ouvimos, percebemos. Continue, bispo. Então, vendo os servos do rei, o que fez aquele conservo foi e relatou ao rei. O rei mandou chamá-lo e disse: servo malvado, não te perdoei toda aquela dívida? Você não poderia ter feito a mesma coisa com aquele que te devia? Então agora você é recolhido ao cárcere até que a dívida fosse paga. Aí termina a parábola dizendo: assim o Pai Celestial fará a todos aqueles que não perdoar a cada um aos seus irmãos. Então, para entendermos, nós, voltando um pouco no versículo 21, veja que nós estamos em Mateus 18, né? A partir do versículo 23 é a parábola. Mas no versículo 21 e 22, talvez os discípulos estivessem naqueles dias que quisessem aí matar alguém, né? Matar sufocado. Pedro, então, né? Sanguíneo, ele com todo aquele ímpeto queria pegar alguém. E Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes o meu irmão peca contra mim que eu devo perdoar? Até 7 vezes? Veja, Pedro era rabino. E na tradição dos rabinos, dizia que o perdão era até 3 vezes. Como ele estava falando com Jesus, o que ele fez? Ele mais que dobrou. Ele falou: Senhor, é até 7 vezes? Aí o Senhor olhou para ele e disse: eu não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 por dia. 490 vezes por dia. No mesmo texto, em Lucas, capítulo 17, versículo 5, diz que de um salto, os discípulos disseram: Senhor, então aumenta a nossa fé. Porque para perdoar nessa intensidade, só tendo muita fé. Né? Irmãos, o que significa dizer é o seguinte. Essa parábola nos mostra que cada talento correspondia a 6.000 denários. Vamos atender o nosso irmão Eduardo. Não lhe fuja. Muita paz e seja bem-vindo ao programa Verbo. Muita paz, muito obrigado. Maravilha. JC, eu não tenho nenhuma questão, na verdade, para apresentar. Eu só queria, por favor, pedir para que repetissem o número que acho que é o pastor, não sei, certo, mas que havia ditado. Eu, infelizmente, digitei, mas tive alguns problemas num dos dígitos. Então, peço, por favor, para que repitam o número para eu poder fazer parte também do ação. Tá certo, tá bem. Faremos isso. Faremos isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu vou repetir já agora, tá bem? Deus abençoe. O número do bispo é o 84 56 76 067. Produção, se vocês puderem colocar o número do bispo aí ao lado, não sei se tem espaço. 84 56 76 067. 84, vou repetir mais uma vez. 56 76 067. Tá bem? Ok, continue, bispo. Então, cada talento valia a 6.000 denários. Sim. De maneira que 10.000 talentos era uma dívida correspondente a 60 milhões de denários. 60 milhões de dias de trabalho de um trabalhador comum. Uma dívida impagável. Ninguém vive 60 milhões de dias para pagar uma dívida dessa. No entanto, aquele servo que recebeu esse perdão, ele encontrou um conservo que ele devia 100 denários. Ou seja, 100 dias de trabalho. Um pouco mais de 3 meses de trabalho. Daria para negociar e, olha, eu não tenho tudo agora, mas... Agora, o que essa parábola nos revela? Durante o curso da nossa vida terrena, a nossa alma foi bombardeada com muitos ataques, vindo dos pais, vindo dos irmãos, dos familiares, vindo dos amigos, dos nossos educadores, vindo de sócios, antigos sócios, vindo de vizinhos, de toda sorte de pessoas. Temos nosso irmão José de Machaquena. Vamos atender a ele. Muita paz, irmão. Shalom. Posso dizer uma coisa, reverendo?
Sim, pode dizer o que quiser. O mundo foi dividido em várias partes, né? Que cada pessoa tem capacidade de dizer aquilo que ele quer que diga, né? Agora eu pergunto, nesse momento da crise, nós temos uma crise de saúde mundial, né? E eu pergunto a vocês que são os reverendos, qual é a ação qual é a toma ou então a capacidade dos reverendos para poder resolver esta ação? Esse problema que existe, porque é um problema que já está aqui. Como vocês são pessoas de alma, que sabem levar as almas para boa coisa, para boa cultura, então eu gostaria que me dissesse qual é a ação dos reverendos a nível central para poder dar alguma coisa referente a essa situação que está se passando. Ok. Nós vamos responder isso. É uma pandemia que existe, né? Então, eu peço qual é a ação dos reverendos para poder destacar essa ação que está aqui, nesse momento. Nós vamos responder. Obrigado. Fica aí ligado. Muito obrigado. Deu para Pode entender? continuar? Jesus é o nosso maior exemplo. Ele ficou pregado no madeiro durante 6 horas, das 9 da manhã às 15, né? Só pregado na cruz ele ficou 6 horas. Durante o período que Jesus ficou pregado no madeiro, ele pronunciou 7 frases. E a primeira frase que Jesus pronunciou trouxe a validade de todo o seu ministério. Ele, olhando para aqueles que estavam lhe matando, estava lhe escarnecendo, ele intercedeu ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, não importa de que maneira você foi atingido. Não importa como você foi atingido. Não importa o quão mal, o quão terrível foi aquela ferida na sua vida. Perdoa, libera perdão. Não existe nada que o homem possa fazer contra nós que não mereça nosso perdão. Nós tínhamos uma dívida impagável com o Senhor. Veja, 60 milhões de dias de trabalho contra 100 dias de trabalho. Então nós tínhamos uma dívida impagável. A questão da depressão, o nosso irmão Fernando Maromeu, ele é cristão e ele sofre de depressão. Ele quer saber como é que ele pode se posicionar como cristão em relação a isso. Tudo está ligado naquilo que eu falei. Você tem que ter um bom especialista. Vamos atender só a nossa irmã Sheila, que nos fala de Maputo. Muita paz. Irmã Sheila, já está a participar? Sim, oi, obrigada. É o seguinte, eu ouvia o... Alô? Sim, estamos aqui. Conseguem ouvir? Estamos ouvindo. Ok. É assim, eu ouvia o bispo, né, falando de pessoas que pedem conselhos em lugares errados. Percebes? Eu, nesse exato momento, não tenho uma igreja fixa. Por enquanto, estou experimentando cada igreja. Entro nesta falando de oferta, dentro daquela falando de dízimo, entro na outra falando daquilo. Isso é lista. Por enquanto, estou sendo uma igreja, estou assistindo Alfa e Omega, graças a Deus. Gosto muito desse programa e gosto muito dessa televisão. Agora, se eu gostava de saber se o bispo dizia, como que eu faço para saber se essa pessoa é a pessoa certa? Porque não tem igreja. Não tem igreja, porque vamos ter uma igreja, esse pastor é bom, faz milagre. Poxa, eu não tinha a perna, agora já tenho a perna. Percebe disso? Então eu tô parva. Eu quero tanto conhecer a Deus. Até por acaso fiquei com o seu número, com tudo. Tá aí, eu escrevi aí o bispo, tá para perceber? Eu não estou para saber de milagre, não quero milagre. Percebe? Porque está tanto cheio de milagre. Dia após dia, abro a minha Bíblia, leio, eu só vejo que Jesus é que fez isso. Agora você vem do seu país, vem de Inhamar africanos cá. Eu quero ouvir a palavra. Eu vou à igreja para ouvir a palavra. Eu amei ouvir você é ver isso. Vou às igrejas, encontro pastor da Tailândia, pastor de não sei o que, e o povo moçambicano está lá.
conhecer a palavra estou agora com 30 anos. Estou a tentar vir em igreja. Vou ali dizer. Estou cansada. Sinceramente, até estou cansada. Eu quero uma igreja que diz quando eu falar da palavra, aí serei amiga desse igreja. Agora, a igreja que fica 48 horas a fazer orações doerem as pernas. Que milagre é esse que Jesus disse? Pelo que eu saiba, Jesus dizia, levanta que anda. E a pessoa levantava, andava. Não levava 2 horas de tempo a dizer, não, Jesus. Não, Jesus. Sinceramente, não vou até citar o nome das igrejas, mas por enquanto acho que já sabem qual é a igreja que eles estão a falar. Pastor diz que dentro da Nigéria, aí entrou uma cobra, viu cobras, esse aí é tá bom. E eu quero conhecer a igreja dele. Quero ir para lá ouvir a palavra. Eu quero. Se quer com contato aqui para ouvir a palavra, eu não me interessa ser da igreja, quem quer. Quer só a palavra, não tenho nada a fazer. Fico em casa a todo momento a ler a Bíblia, quero essa igreja. Agora, se é uma igreja que diz, enchei lá, fica pé. Tudo bem, estou aí de pé. Agora, em nome de Jesus, estás curado. Continua com a mesma dor. Não, você tem que enjoar 60 dias e tirar $1.000, você para a cura. Sinceramente, eu quero vir a palavra para eu ter a salvação garantida. Até aqui, ainda não encontrei nenhuma igreja. Sinceramente, vou me falar. Vou experimentando as igrejas porque quero saber a salvação. Então, quero saber do pastor aí. Como é que eu vou descobrir isso? Amém. Como é que eu vou saber? Ora, não tem cá muito crédito. Amém. Então, vou Ainda bem. Eu quero tanto saber de Deus, quero muito conhecer a Deus. Não quero milagres. Simplesmente Jesus vai fazer. Amém. Agora, só quero saber mais de Deus. Obrigada, tchau. Muito obrigado. Sheila, se puder, não desliga, deixa aí o contato com a nossa produção. Depois vamos conversar. Já caiu. Pronto. Mas, tá bem, por favor, registrem lá. Caiu a linha dela. Bispo, vamos lá. Estamos a falar sobre a depressão, né? Do nosso irmão Fernando Maromeu. Então, é um conjunto, né? Você escolhe um bom ministro, você tem a direção correta para chegar à solução daquilo que você está passando, desse problema, dessa angústia, dessa depressão. Praticamente, como se resolve? É claro que tem que ter a orientação, né? Okay. Então, você vai descansar, tem que estar descansado e alimentado, né? Elias, para resolver a depressão de Elias, primeiro ele foi descansar e deram comida para ele. Né? Geralmente as pessoas que sofrem de depressão têm problemas também de... Outra coisa, você não pode ficar no isolamento. Problema de depressão, você tem que estar junto com alguém. Né? Então, no momento que você mais precisa de gente, você não pode ficar isolado. A depressão coloca a pessoa no isolamento. Né? E a Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 1, que o solitário, ele busca os seus próprios interesses e ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Então não é bom ficar só. Agora, a partir do momento que você está alimentado, descansado, está com alguém, um instrutor que está te dando direção, irmão, é palavra. Palavra, um estudo sistemático da palavra. Então é o remédio para a cura. Para todo tipo de cura. Quando você vai no médico, o médico não passa um receituário, não te receita lá uma sessão, não te receita um remédio, você acredita, você vai na farmácia, você compra, não é isso? Agora o remédio aqui é a palavra. Só que tem que ser ministrado por alguém competente. Alguém que saiba tratar desse assunto. Amém. Por isso que nós estamos aí nos disponibilizando através dos nossos números de telefone. Amém. O irmão José de Machequene, ele citou a questão desta crise, estas pandemias, não é? Esta crise pandêmica, ou as crises de saúde que existem. E ele questiona como é que nós, os homens de Deus, ou qual é a solução que nós, os homens de Deus, temos para resolver estes problemas. Há duas questões que nós precisamos levar em consideração.
Uma delas é que a palavra de Deus está se cumprindo, no sentido de toda essa situação montada é uma arquitetação da nova ordem mundial que tem como objetivo uma redução populacional. Então isso está estabelecido no planeta. Isso vai levar-se ao ponto de começar a grande tribulação. Então não existe como nós, homens de Deus, impedir essa situação, porque é o cumprimento da palavra. É Deus julgando o efeito do pecado. Por outro lado, como é que nós podemos estar livres disso? Aí vem a grande receita. O fato de nós sermos impedidos de abrirmos as denominações, de nos reunirmos, o governo estabelecer regra, isso não pode ser impedimento para a nossa comunhão com Deus. Nós não precisamos de um salão para fazer culto. Nós não precisamos reunir pessoas em determinado lugar para exercer a nossa fé. Bispo, temos uma chamada, congela só um pouco. Muita paz, irmã Valéria, que nos liga de Cabo Delgado. Já está a participar. Muita paz, irmã Valéria. Paz. Muito bem, já está a participar. Vamos lá. Sim, gostaria de parabenizar pelo programa, dizer que hoje é a primeira vez que eu participo. Oh, amém. Tem que visitar os outros programas no nosso YouTube, no YouTube do Reverendo JC Maloa, ou no Facebook. Vai lá, vai procurar, vai encontrar os outros programas. Mas vamos lá, seja bem-vinda. Sim, gostaria de parabenizar a Média TV pelo programa. É um programa muito construtivo e eu sou uma pessoa que precisa muito de reforço na parte da fé e gostaria muito de ter apoio. Sim. Amém. Muito bem. Irmã Valéria registrou o número do Bispo Oliveira quando deixou aí ficar? Sim, eu registrei o número e gostaria de saber se é possível ter o WhatsApp do Bispo. Este número também tem WhatsApp, é o número que ele usa com WhatsApp. Então, pode mandar uma mensagem para ele depois do programa, tá bem? O Bispo vai depois entrar em contato consigo, que é para conversar. Ademais, se houver necessidade de lhe orientarmos para alguma congregação em Cabo Delgado, nós também faremos isso, tá bem? Mas depois do programa, manda-nos uma mensagem, a gente vai entrar em contato consigo, tá bem? Ok. Glória a Deus. Estava no seu fim de pensamento. A outra parte que nós estávamos falando, sim, que nós não precisamos do local físico para estar reunindo, fazendo culto, porque o nosso culto ele começa com a nossa disciplina diante de Deus. Estudo diário da palavra, oração, estarmos juntos com outros irmãos familiares para estudarmos a palavra de Deus juntos. Isto é a solução. Eu chego a dizer, então, que hoje a igreja funciona de forma virtual. Quando eu passo o número de telefone e eu digo que nós vamos continuar ministrando através de oração diária, capítulo da Bíblia diário, aulas, isso é virtualmente nós estamos fazendo. Então isso funciona bem. É a condição que Jesus nos dá para o homem do século XXI. Hoje o homem do século XXI, que ele não usa os artifícios da modernidade para pregar o reino de Deus, ele está parado na história. Né? Então, por isso que nós insistimos você entrar em contato conosco e você aí terá toda uma direção para ensino e alcançar essa libertação. Na verdade, ao nosso irmão José de Machacano, o que o Bispo está a dizer é que, embora o mundo esteja em crise, nós, os homens de Deus, nós os crentes, nós não estamos na mesma crise. Nós olhamos para isto de uma maneira diferente. Nós não estamos mergulhados nestes problemas. E é assim, a solução que a gente traz para o mundo é esta, é tirar as pessoas do mundo. Não nos conformarmos. Claro, né? claro. É tirar as pessoas do mundo e mostrar que isto não é o fim, não é assim, não é tão caótico assim. Se você não estiver no mundo, que você está no mundo, claro que vai sentir todos os efeitos e toda a tribulação destas pandemias e
e destas crises. Interagimos com o mundo, fazendo estes programas de televisão, pregando virtualmente, como esteve aqui a dizer o bispo, propalando a palavra de Deus, e também interagimos com os sistemas. Nós estamos aqui e interagimos com os sistemas. Eu, pessoalmente, tive uma visita com o Presidente da República quando começou a pandemia. Deus colocou uma palavra na minha boca para falar com o Presidente e dizer que Moçambique não seria atingido por esta Covid da mesma maneira como as outras nações. A África não seria atingida da mesma maneira. E graças a Deus, as portas se abriram. Eu sentei com o Presidente, com o Filipe Jacinto News, que foi uma pessoa muito aberta na conversa que tive com ele. Oramos juntos, fizemos uma oração juntos e oferecemos uma Bíblia a ele e me disponibilizei a poder estar com ele e aconselhá-lo de acordo com aquilo que a Bíblia fala sobre estes momentos, quando ele se encontrasse em alguma situação em que pudesse estar ali sem saber o que fazer. Se ele quiser buscar o conselho de Deus, como é que ele pode agir. E deixamos nossos contatos. Agora, cabe aos que estão no mundo buscarem o socorro de Deus ou não. Se ele não me ligar e se ele não procurar e não procurar o conselho de Deus, olha, nós não poderemos fazer mais do que aquilo que temos feito até agora, que é orar pelo mundo. Mas temos o nosso irmão José, que nos liga de onde mesmo? Boa noite. Muito boa noite, muita paz, já está a participar. Ok, então pronto. Essa é a segunda vez que estou a lançar esta palavra. Nós sabemos que há muita pessoa que, sempre Deus diz, toda a gente vai aproveitar a minha imagem para poder ganhar os troféus, não é? Agora, aquilo que eu quero dizer é o seguinte: peço, por favor, ao profeta aí, será que ele está dentro do assunto em relação à parte de Jesus Cristo foi crucificado para poder atender ou para nos dar a liberdade como pessoas? Até hoje estamos a falar aqui como pessoas, né? Graças a ele, sacrificou a vida dele para nos dar o crucifixo dele, deu-nos a vida, né? Eterno. Então, aquilo que eu peço a ele é uma resposta muito verdadeira. Por favor, pai, né? Da igreja, eu gostaria de saber como é que ele interpreta essa situação que está a passar agora e nos dias vindouros. Será que existe um profeta, o segundo profeta está dizendo profetizar esse mundo? Pronto. Entendeu a questão, bispo? Vamos pedir ao bispo para responder esta questão do nosso irmão José. É insistência. É o irmão que fez a primeira pergunta, né? O nosso irmão José de Machequén. Estamos aqui a responder sobre a crise, saúde, pandemias e tal, com o nosso posicionamento. Ele faz essa insistência. Não sei se entendeu a pergunta dele. Sim, entendi. Sim, vamos lá. É irmão José, né? Sim, irmão José. Irmão José, alegria falar com o irmão. Precisamos entender que tudo que está acontecendo de uma forma panorâmica, a palavra de Deus já nos prepara para tudo isso. Já diz que tudo isso haveria de acontecer, né? Diz que haveria guerras, rumores de guerras, pandemias, terremotos, tsunamis, vulcões, o amor de quase todos se esfriaria, perseguições. Então tudo isso é um quadro apocalíptico que diz que iria acontecer. Agora a questão é como nós podemos estar preparados para esses eventos, né? Pela palavra de Deus, é isso que nós estamos falando. O que nós percebemos que muitas pessoas, né, eu não sei se o irmão tem passado por essa experiência, procura uma denominação, procura uma igreja, mas quando chega lá, essas pessoas encontram mais o quê? Encontra lá uma liturgia, encontra lá um show, encontra lá uma campanha, encontra lá um dogma, um sistema, um proselitismo, na verdade. Mas não encontra ali a verdadeira libertação para a sua alma. Então são casas que estão oferecendo cura, estão oferecendo milagre, estão oferecendo soluções para as pessoas em vários níveis, né? Restauração familiar, cura de enfermidades, restauração financeira e por aí vai.
para que as pessoas se engajem e tragam suas contribuições. Isso, na verdade, não passa de charlatanismo. Isso, na verdade, estão comercializando a palavra de Deus. O que nós precisamos entender, irmão, é que nós precisamos buscar em Deus, Senhor, me mostra um homem, uma mulher de Deus que seja sério. Não uma igreja. Eu não quero saber de denominação evangélica. Eu quero saber de alguém que seja líder e que conheça a palavra de Deus, que possa me dar uma boa direção. E geralmente essa pessoa está agregada com outras pessoas. Aí nós chamamos de congregação. Né? Então, congregação, na verdade, não é igreja evangélica no sentido que nós conhecemos. Ali são mais casas de engano em que as pessoas entram, são enganadas e muitas pessoas saem dali decepcionadas. Mas você precisa de um líder em que te acompanhe sistematicamente no estudo da palavra de Deus, juntos buscar os desafios que você está enfrentando e conseguir ali a resposta no milagre. Mas junto a isso, a irmã Sheila perguntava como saber se a igreja é certa ou não, esta congregação, se esta é a que deve entrar, ou este é o homem de Deus a quem pode-se buscar este conselho, como saber disso? Isso é muito fácil, isso não é difícil saber. Por exemplo, a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. A árvore boa só pode dar fruto bom e a árvore má só pode dar fruto mau. O que significa dizer o seguinte: quando você começa a frequentar uma congregação, uma denominação, aí você começa a perceber e Deus te mostra o estilo de vida do líder. Você vê se ele é um camarada casado, se ele é um pai de família que respeita a sua família, se ele ganha a sua vida com honradez, com integridade. Você vê se ele não está ali enganando as pessoas, ele não está apresentando um sistema para que as pessoas comprem a ideia dele. Isso aí já é problema. Quando ele começa a apresentar um projeto e quer que você se envolva nesse projeto, é problema. Mas como é que o nosso ministério ele é validado? Ou ele é bonificado? É através das pessoas que são curadas, libertas, através desse ministério. Esse é o fruto. A pessoa era bandido, era ladrão, agora é servo de Deus. Era prostituta, agora é serva de Deus. Era drogado, agora é servo de Deus. Então você percebe que existe o quê? Existe edificação nas pessoas. Não existe um show de milagre. Né? Você vê que os frutos são bons. As pessoas estão realmente mudando de vida através da palavra de Deus, não através da denominação, não através do sistema, não através da liturgia, não é através da campanha. É através da palavra de Deus que está sendo ministrada e acompanhada. Aí talvez é importante, acrescentando aí, é importante que o testemunho seja testemunho de vida mesmo. Onde as pessoas se apresentam dizendo que antes elas tinham um estilo de vida carnal, mas que pela ministração da palavra elas saíram disso e passaram a ter um estilo de vida espiritual. Quando o testemunho de vida das pessoas tem a ver com questões materiais, eu não tinha emprego, agora ganhei emprego, não tinha carro, agora tenho carro, não tinha casa, não trabalhava, agora trabalho, etc. Quando esse é o testemunho que as pessoas dão, geralmente não há trabalho espiritual que está a acontecer ali. Pode fugir desses. Quando é exaltado as conquistas materiais, foge desses. Foge desses. Tem que ser mesmo a vida espiritual das pessoas. Bispo, em relação à cura interior, voltando um pouco àquilo que é a nossa gênese, a questão da cura interior. Pessoas que têm perturbações demoníacas, possessão. Essas pessoas precisam de uma cura interior depois que se faz uma libertação? E se sim, como é que isso acontece? Sem dúvida nenhuma. O primeiro trabalho aí no caso, né, é o trabalho de libertação, expelir o demônio que está trazendo essa perturbação na vida da pessoa e a partir daí ministrar a palavra e dar um acompanhamento, é um tratamento, né? E é o tratamento de cura. Não é apenas uma ministração. Você, quando tem um problema físico, né, um problema clínico, você vai e visita o médico e ele dá ali um receituário e você entra num tratamento. E depois você volta a ter o retorno para ver como está o comportamento
ou confirma aquele medicamento, ou altera-se, ou seja, vai um tempo de tratamento. Não é diferente. A pessoa que chega a ter um endemoniamento, primeira coisa, nós expelimos os demônios, mandamos embora. Segundo, ministramos a palavra de Deus e acompanhamos a pessoa na palavra de Deus. Então, o antídoto para toda a enfermidade é a palavra de Deus. Ok. Eu acho que nós podíamos agora, talvez, entrarmos para aquilo que são as considerações finais, não é? Considerações finais, últimas dicas que pode dar àqueles que acompanharam este programa. Veja bem, o apóstolo Paulo, antes ele era Saulo, diz em Atos que ele estava com o manto de Estevão, enquanto Estevão estava sendo apedrejado. Mas naquele momento em que Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e disse: Pai, não perdoa, ou melhor, não impute sobre eles esse pecado. Aquela liberação de perdão da igreja proporcionou para Saulo, que estava segurando o manto, o desencadeamento para que ele fosse liberado para o ministério. Então ali houve uma... Gostei dessa. Houve a liberação do perdão para que ele... O Estevão intercedeu por Exatamente, ele. Intercedeu por ele. A igreja liberando para que Paulo fosse então o apóstolo que ele se tornou, né? Daí a importância do perdão. A importância do Aqueles perdão. que a gente perdoa, nós não sabemos até que ponto é que Deus vai usá-los para o benefício do trabalho. Então veja que ele importante. era Saulo, ele era um matador em série, ele era perverso, mas ele estava com o manto nas suas mãos. Ok, sim. E a igreja liberou o perdão, ele recebeu a unção e foi liberado para o ministério. Essa questão de liberar perdão, palavra e por aí em diante, lembro que certa vez Jesus Cristo passando com os seus discípulos, que é João e Tiago, não sendo recebidos numa cidade, disseram: olha, vamos mandar fogo cair Samaritanos. aqui. Vamos mandar fogo descer sobre eles, Senhor. E Jesus Cristo repreendeu-os, não é? Eu não vim para destruir os homens, e sim para salvar a alma dos homens. Este peso da palavra, ela tem feito, de facto. Sim. Se Jesus não tivesse repreendido ali, provavelmente uma consequência maior poderia Sem dúvida nenhuma. caído sobre os samaritanos. Sem dúvida nenhuma. O apóstolo Pedro, por 3 vezes, ele negou Jesus, né? E o galo cantou. Então, quando Jesus ressuscitou, Jesus foi até o mar da Galileia, Tiberíades, ali Pedro estava pescando. Quando Pedro volta, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Na mesma proporção que houve a negação, houve a liberação da cura interior. Então, então você está liberado para ser o pastor em Jerusalém. Está liberado o seu ministério. Amém. E mais tarde, quando ele chega na casa de Cornélio, por exemplo, Deus dá um lençol vindo dos céus, né? Com todos os animais, e Deus fala para ele: levanta, mata e come. Não, Senhor, eu não posso comer aquilo que é imundo. Não considere imundo aquilo que o Senhor santificou. Mandou para a casa de Cornélio e falou: os ímpios são meus também. Então entrou na casa de Cornélio e ministrou, aí o Espírito Santo desceu sobre eles. Liberou perdão para a igreja gentílica. E hoje nós estamos aqui. Glória a Deus. Olha o quanto importa a liberação do perdão. Eu quero então, nas considerações finais, dizer que o reverendo J.C. Malô, estamos à sua disposição. É uma oportunidade que Deus está te dando, entre várias outras que existem, evidentemente, de homens sérios, que quer estar te ajudando na sua caminhada espiritual. Basta você entrar em contato conosco. Tem aí os telefones do Verbo, tem o nosso telefone que nós já deixamos com vocês, né? 845676067, e com prazer nós estaremos te ajudando. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça a sua face e te dê a paz. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, glórias a Deus. Chegamos mesmo ao fim de mais um programa, O Verbo, e estivemos aqui a falar sobre cura interior, e a nossa oração mesmo é que haja cura e liberação de perdão na sua vida, independentemente das circunstâncias.
de maneiras a que Deus possa trabalhar interiormente em si e assim grandes coisas possam acontecer. Quanto mais difícil for, ou quanto mais parecer difícil a liberação do perdão, aí sim há necessidade mesmo de se liberar esse perdão, porque este é o sinal de que grandes coisas Deus quer fazer aí. Por isso não fique oprimido, não fique amarrado em doenças espirituais, mas liberte-te e abra-te para que Deus possa usar-te no seu ministério e assim a sua vida, a vida da sua família e todos aqueles que lhe ouvem sejam abençoados em nome de Jesus. Nós estaremos aqui de volta na próxima quinta-feira para falar sobre misericórdia. Por isso, fique conosco ligado ao programa O Verbo e também à Mega Televisão. Até lá!